Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia, lição 29. Deus está em tudo o que eu vejo. A ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica porque nada é separado por si mesmo ou em si mesmo. E explica porque nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as ideias, subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, é engraçada e até mesmo refutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo compartilha o propósito do seu Criador. Então, hoje, tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Não as vês agora. Como podes conhecer o que está nelas? Nada é como parece para ti. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje. E não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, devem seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para ti mesmo e em seguida aplica-a aos sujeitos ao teu redor, selecionados ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, por causa de sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. Portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da tua própria seleção. Por exemplo, uma lista adequada poderia incluir: Deus está neste cabide, Deus está nesta revista, Deus está neste dedo, Deus está nesta lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta, Deus está naquele cesto de lixo. Além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao teu redor à medida que proferes as palavras sem pressa para ti mesmo. 1 ou 2 vezes pelo menos deves experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. Então, meus amores, temos aqui mais uma lição bombástica, né? Mais uma lição para deixar a gente sem dormir. Você fala esse negócio aqui antes de dormir hoje à noite e pronto, você já passa a noite inteira acordado. Deus está em tudo que eu vejo, né? Tem um meme do Instagram, eu não sei quem criou. É muito engraçado, muito engraçado. É sempre a mesma historinha, né? Só tem temas diferentes, vocês já devem ter visto. Eu acho que é estrangeiro, tá? Eu já vi em português, mas a maioria dos que eu vejo tá em inglês, né? E assim, a menininha deitou para dormir. E aí ela tá na cama e do lado aparece o cérebro dela.
E aí ele fala tipo uma coisa bem bizarra, né? Ele fala uma coisa bem bizarra, do tipo, qual é o sexo dos anjos? O cérebro dela, é o cérebro, é um desenho de um cérebro. E aí ela regala o olho e eles estão dois com a cobertinha, assim, sabe? Com a cobertinha. Ele tá do lado dela, o cérebro, e eles estão com a cobertinha assim puxada até o ombro. Aí ela olha aquilo, aí pronto, já não consegue dormir. É algo desse tipo, né? E aí é legal você fazer isso antes de dormir. Olha só, Deus está em tudo que eu vejo. Ó, Deus está neste travesseiro, Deus está neste gato, Deus está neste corpo, né? Se você é casado, casada, Deus está neste corpo, Deus está nesta mão. E aí você vê uma mosca no teto. Aí você fala, Deus está naquela mosca. Pronto, acabou, você não vai mais dormir. Você pode até pegar aquele trabalho atrasado que você tinha que fazer no computador, você já vai para o seu escritório e já trabalha, porque vão ser 3, 4 horas de trabalho muito produtivo. Se você achar que vai começar a pegar no sono, aí você repete a sua prática, né? Deus está em tudo que eu vejo. Deus está nesta lixeira, né? Bom, meus amores, essa é uma lição com uma metafísica muito profunda. Então eu não vou me furtar a recomendar a vocês que pesquisem neste canal crístico as lições de 2021 e de 2022, tá? A jornada de cura da criança interior não é tão importante, tá bom? Mas é o pedido que eu faço para vocês, tá bom? Então Deus está em tudo que eu vejo. Aí a gente passa aqui para a leitura do livro A Workbook Companion, volume 1, comentários sobre o livro de exercícios para estudantes de um curso em milagres. Lição 29, dia 29 de janeiro, Deus está em tudo que eu vejo. Instruções práticas. O propósito da lição: começar a aprender como olhar para todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Ver apenas o propósito sagrado que reside em tudo, né? Você pode se olhar no espelho e falar assim, Deus está neste corpo, né? Eu tô fazendo agora, porque tô vendo aqui a minha imagem, né? Deus está neste corpo. Uau! Gente, isso é disruptivo. Deus está neste corpo. Você fala isso pra você, se olhando, tá? Então, a prática. 6 vezes por 2 minutos, repita a ideia, aplique-a randomicamente, aleatoriamente, aos objetos escolhidos que estejam no seu campo visual, nomeando cada um deles. E diga, Deus está nesta revista, neste livro, neste dedo, Deus está naquele corpo. E aí você pega aquela pessoa que você adora no seu trabalho, aquela pessoa maravilhosa, que vive tentando puxar o seu tapete. Na verdade, agora ele ou ela tentam, né? Porque já conseguiram em algum momento, mas você agora já está mais espertinho, né? Já pede ao Divino Espírito Santo para te mostrar a verdade das coisas. Você olha para aquela pessoa e você fala, Deus está nesta pessoa, tá? Pratique, não deixe de praticar. Lembre-se de que o seu irmão que vem criar dificuldade para você, ele é o seu salvador. Ele está apenas fazendo com que você cresça, amadureça, ok? Muito bem. Tome consciência, se dê conta de que você não está declarando que Deus está de alguma forma fisicamente naquele objeto, mas que Deus atribuiu a ele o propósito dele, Deus, um propósito que é parte dele, Deus. Lembre-se do seu treinamento nesta prática. Comece perto de você e então se estenda para mais longe. Mantenha-se olhando para cada objeto até que você tenha terminado de repetir a sentença. Deus está neste livro, tá? Deus está neste corpo. Deus está naquela árvore.
Deus está naquela aula, tá? Ah, tem uma outra coisa para vocês. Em 2021, a minha aluna Giovana Rolim mandou mensagens para mim e disse que não conseguia entender nada da lição. Como eu naquele momento estava fazendo vídeos muito curtos, eu tinha acabado de dar início ao canal, né? Eu não, nós, né? Mestre Jesus, o Divino Espírito Santo, meus outros guias espirituais. Ela me mandou uma mensagem meio desesperada e aí eu fiz para ela um vídeo de complemento, tá? Então o nome desse vídeo, se vocês quiserem ver, vai ser muito útil. Eu acho que é um vídeo curto de 20 minutos. Ele se chama Resposta a Giovana. Ele foi feito especialmente para Giovana, tá? Para Giovana Rolim, que é uma professora de um curso em Milagres lá no interior de São Paulo, que é uma fofa e que é minha aluna, tá? Muito bem. Então, e se assegure de evitar uma seleção autodirecionada, algo que pode ser mais desafiador com essa ideia. Então, por exemplo, você viu a barata passando ali, né? Deus nos livre, na minha casa, graças a Deus, não tem barata. E se tiver, a barata dura 1 minuto, porque Shakti vem para cima dela. Aslan um pouco mais preguiçoso, um pouco mais devagar. O Aslan tá deitado aqui atrás de mim naquele colchãozinho, com a barriga completamente para cima, mostrando os 8 peitinhos dele, completamente desmaiado. O Aslan tá aqui. Eu gostaria que vocês pudessem ver o Aslan. Ele chega a estar assim, ó. Tá dormindo pesadamente. Mas enfim, a barata passa, o Aslan vai lá com rapidez, a Shakti, né? E pegam ela. Mas imagina que você vê a barata e você olha pra barata. Barata que é um bicho, né, gente, que quase todos nós tendemos a dar uma atribuição negativa pra barata, né? Deus está naquela barata. É verdade. Existe um propósito divino para a existência da barata na sua casa. E sabe qual é? Eu vou contar para você agora. É contar que as energias estão ruins, que você precisa fazer uma limpeza física e energética espiritual na sua casa. Tá bom? Muito bem. Gente, no México, quando eu fui em 2021 no México, quando eu fui fazer o meu treinamento do Stargate, eu contei isso para vocês na época. Não apareceu uma barata no meio do nosso treinamento? Ai, gente, o que foi aquilo? Deus me livre. Bom, nosso mestre lidou lindamente com a chegada da barata. Repetições frequentes, pelo menos uma a cada hora. Repita a ideia lentamente enquanto você estiver olhando vagarosamente à sua volta. O comentário. Aí ele começa repetindo o parágrafo 1, que eu vou ler para vocês aqui em português, porque eu sou filha de Deus, alfabetizada na língua portuguesa, que eu amo. Acho que falar o português corretamente é a obrigação de todos nós brasileiros. A ideia para o dia de hoje explica porque podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica porque nada é separado por si mesmo ou é em si mesmo. E explica porque nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as ideias subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. E aí, nessa lição, a gente vai entender a diferença entre a vista física e a visão, né? E se você não estiver acompanhando os estudos das aulas do livro-texto, por favor, acompanhe, porque esse tema ele é recorrente no livro-texto. E se você está fazendo as lições do livro de exercícios, você tem que se tornar um estudante completo, você tem que estudar o livro-texto. Todas as noites de domingo eu dou aulas sobre o livro-texto. As lives agora estão fechadas, se você quiser alguma, você me manda um e-mail que eu mando o link para você, tá bom? O valor de cada aula ao vivo é R$11. Claramente, a ideia de hoje ela é central no sistema de pensamento do curso e não uma simples e boa ideia, uma simples e boa ideia sentimental.
Tampouco é um mero panteísmo que ensina que a natureza e Deus são o mesmo, tá? Não é isso. Mas óbvio que Deus tem um propósito para a natureza, né? Em algum outro local, o livro-texto, o curso claramente ensina: não há mundo. Não há mundo. Não há. Isso aqui é um sonho, é um delírio coletivo, compartilhado, tá bom? Eu sou um personagem no seu sonho e você é um personagem no meu sonho, tá? Eu, para poder ser uma professora, criei alunos. Você, para poder ser um aluno, criou uma professora, tá bom? Então, aqui não se trata de dizermos que a natureza e Deus são idênticos. Certamente, Deus não está numa mesa, assim como você a vê. Como eu vejo as coisas, nada significa nada. Nada significa coisa alguma, né? Da forma como eu vejo, com a minha vista física. Uma mesa é meramente uma mesa, uma superfície plana para comermos ou jogarmos pôquer. Não há um propósito eterno. O propósito da mesa é efêmero. Visto desta forma, a mesa não revela a Deus, mas sim contribui para escondê-lo. Deus não está na mesa física, mas ele pode ser visto através ou pelos meios da mesa. Se a mesa compartilha o propósito do universo, a mesa deve compartilhar o propósito do Criador do universo. Esse propósito é a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa completação, que é a nossa completude, que é necessária para Ele, Deus. Tudo é destinado aos seus maiores interesses. Lição 25. Para que isso serve? Qual é o seu propósito? O que isso significa? O propósito é a palavra-chave nessa e na última lição, né? Na lição de ontem. Deus está em tudo que eu vejo porque tudo compartilha o propósito de Deus. A minha vista é um véu em volta da verdade que brilha em tudo, mas a diferença entre a vista e a visão, pode brilhar através deste véu se eu lhe permitir. Na forma como eu percebo, Deus não está em nada. De fato, Deus não está em nada. Se meramente a visão física fosse suficiente, todos nós já teríamos visto Deus há muito tempo atrás. Nós fizemos a nossa vista física, obscurecê-lo, mas visto com a visão do Cristo, tudo pode revelar Deus. Nada é como aparenta ser para você. O propósito sagrado está além do seu pequeno alcance, né? Então vejam que interessante, né? Imaginem, como eu digo para vocês, que este é um universo holográfico, né? Então nós estamos aqui no metaverso. Então imagina que aqui, onde eu tô, né? Aqui no meu escritório, eu pudesse de alguma maneira ver Deus. Eu consigo ver Deus. Aqui eu tenho a visão. Mas eu resolvi brincar de metaverso. Eu resolvi, vou brincar. Aí o que eu faço? Eu visto meu traje de realidade virtual e eu boto os meus óculos de realidade virtual. Correto? Eu boto os meus óculos de realidade virtual. E aí eu pergunto para vocês, com os meus óculos de realidade virtual, eu posso ver Deus? Não. Porque aquela vista que o óculos de realidade virtual me dá é do metaverso. Não é mais do lugar onde eu estou agora. Nós estamos num metaverso. Corpício,
Seu ego, corpo, personalidade é o seu avatar de jogo. Apenas isso. Por isso que, com a vista física, nós não podemos ver Deus, tá bom? Da primeira vez que eu li essa lição, eu fiquei intrigado pela declaração da ideia do dia de que Deus está em tudo que eu vejo. Explicada tendo em mente, né, o que foi a ideia que foi explicada anteriormente, de que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, são os dois níveis da visão, tá bom? É a vista física, e a visão, que é a visão do terceiro olho. A visão espiritual, visão crística, tá? Diante disso, se Deus está em tudo que eu vejo, eu deveria dar às coisas um significado profundo. Eu as veria como compartilhando o propósito do universo, o propósito do Criador. Como eu posso, logicamente, vir dessa ideia, chegar nessa ideia, né, de que Deus está em tudo que eu vejo, para nada do que eu vejo significa coisa alguma, né? Como é que eu posso conciliar essas duas ideias? O curso é muito maluco, né? Por isso que você repetindo as lições, algumas delas antes de dormir, é ótimo, porque aí você não dorme. Né? Se você tiver com insônia, então, Nossa Senhora, né? Deus está em tudo que eu vejo. Finalmente, eu notei uma distinção que deveria ter sido óbvia desde o início, a distinção feita entre o ver, ou a vista, e a visão, tá? O curso faz uma distinção muito consistentemente ao longo de todo o texto, mas porque a minha mente ainda tende a pensar sobre a vista e a visão como sendo a mesma coisa, eu falhei em perceber isso aqui, né? A vista se refere ao nosso modo normal de ver, a nossa crença de que o que os nossos olhos físicos nos mostram é real, em vez de o resultado de um desejo dentro da mente e a projeção do significado que vem da mente, imposto sobre aquilo que é visto. A visão, por outro lado, é outro tipo de sentido completo, outro tipo de sentido, né? Completamente diferente, virtualmente não relacionado aos olhos físicos. Aos olhos físicos. Então, gente, o ver, como eu já falei para vocês aqui umas 20 vezes, é o sentido do corpo espiritual, né? É o sentido, tá bom? Então, meus queridos, o que passa? O que há? Nós temos que, como a gente ainda não consegue ter essa visão, nós temos que basicamente confiar que esta visão é possível. Que essa visão existe. Um ato de fé. Deus está em tudo que eu vejo, tá? Muito bem. Note que a lição diz: a ideia de hoje é a base da visão. Quando a visão tiver mostrado a você as luzes sobre o mundo, você compreenderá a ideia de hoje perfeitamente. Deixa eu ver se eu li corretamente aqui, porque ele está citando o texto. Peraí. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje e não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Aí eu me reporto à história da gente começar a ver as aurazinhas de luz em torno das pessoas. Muitos de vocês já devem ver. Ok? É a visão que revela Deus em tudo. A mera vista não revela Deus. Deus está em tudo que eu vejo, mas a vista não mostra Deus para mim. Por quê? E é por isso que o que eu vejo não significa nada.
Você não vê as coisas agora com a visão. Você vê com a vista física. Deus está lá. Mas a vista não vê Deus. A vista passa por cima do exato significado que uma determinada coisa tem. Poderíamos, portanto, revisar a declaração anterior e dizer: nada do que eu vejo significa coisa alguma, da forma como eu vejo. O significado está aqui, mas eu estou cego para isso, né? E, gente, isso é ascensão. Isso é ascensão. Isto é ascensão. Ver de um modo diferente. Ver de um modo diferente. Isso é completamente ascensional. Eu vou falar para vocês pelo menos como começou para mim. Começa com aquilo que eu falei, acho que ontem pela manhã. Começa com uma total mudança de mentalidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa se vitimizando, ele me fez isso, ele destruiu a minha vida. Ele acabou comigo, meu mundo caiu e agora você diz que tem pena de mim. Quando eu vejo isso, eu já fico num total estado de assombro. Eu falo assim, Então começa com isso, uma total mudança de mentalidade. Depois você começa a ver umas coisas esquisitas. Tem gente que vê a Matrix, tá? Tem um cara que eu sigo, que eu adoro, que fala de saúde, que ele tem uma visão psíquica, né? Não é ainda a visão crística, tá? Mas ele tem uma visão psíquica aberta. E a visão psíquica dele, ele recebeu esse dom para fazer diagnóstico do corpo físico das pessoas. Então, eu lendo o livro dele, ele contando que quando ele entra num avião, é um horror. Porque ele vê os problemas físicos de todas as pessoas. Ele não consegue ainda desligar essa visão, tá? Ele ainda não consegue. Então, ele vê os problemas físicos de todo mundo. E ele perde a visão física, ele fica cego. Então, ele tem sempre que estar acompanhado de alguém para guiar ele. Tipo, alguém que guia o cego. Leva horas até ele recuperar a visão física, né? Quando a gente estuda no Theta Healing, a gente aprende a fazer leitura do campo de energia das pessoas. É bizarro, mas não é nada que é algo que você entra e sai, né? Você vê e depois para de ver, né? É isso. Aí ele cita uma frase aqui que eu vou ler para vocês em português, tá? Peraí. Ele cita uma frase do livro texto. Gente, eu abri uma página antes da página que eu tinha que abrir. Uma página. Vocês creem nisso? Qual é? Não, gente, eu abri na página. Eu abri na página que eu tinha que abrir. Que isso? É isso, meu Deus do céu. É isso. Eu abri na página. Vocês podem crer nisso? Não, abri uma página antes. O mundo que vês tem que ser negado, pois ver isso está te custando um tipo diferente de visão. Tu não podes ver ambos os mundos, pois cada um envolve um modo diferente de ver, e depende do que tu aprecias. A negação de um faz com que seja possível ver o outro. Lembram da lição? É impossível ver dois mundos? Lembram do jogo de figura e fundo que eu publiquei no Instagram? Se não tiverem visto, procurem. Cadê? Ambos não são verdadeiros, embora qualquer um dos dois possa te parecer real na medida em que
em que o valorizares. E, no entanto, o seu poder não é o mesmo, porque a sua real atração sobre ti é desigual, né? É isso. A ideia de que Deus está em tudo é a inteira base para a visão. É a fundação de uma forma diferente de ver. Para ver com a visão, eu tenho que estar disposto a negar ou desprezar o meu atual modo de ver, que está limitado ao que é físico e me traz de volta apenas aquilo que o meu ego quer ver. Um mundo de corpos, um mundo de formas. Tudo sem propósito. Ok? Se eu reconheço que Deus está em tudo, mas eu não quero vê-lo com os meus olhos, não, mas eu não o vejo com os meus olhos, perdão, deve haver uma forma diferente de ver e eu serei levado a desejá-la, né? A desejar ver. Eu pedirei pela visão. Então, estamos pedindo pela visão quando praticamos as lições, tá? A lição fala sobre um pequeno alcance no nosso tipo de vista. Imagine como uma analogia que Deus está apenas visível no comprimento de onda do infravermelho, do espectro da luz. Claro que Deus não está visível de forma nenhuma física. Os nossos olhos simplesmente não veem a radiação do infravermelho. Então, se Deus estivesse presente nessa radiação, nós não o veríamos. O alcance da visão física é muito estreito. Há todos os tipos de luz, há vários tipos de luz que nós não conseguimos ver. O infravermelho, o ultravioleta, o calor, a radiação, as ondas de rádio, as micro-ondas, os campos eletromagnéticos e por aí vai. Deus está em tudo, mas Deus está fora do alcance da minha visão física. Nós precisamos de um diferente tipo de visão, tá? Então, o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, ok? Nós, seres humanos, temos um espectro chamado de luz visível. Abaixo, como a luz é uma onda eletromagnética, voltando às aulas de física do 2º grau, ela tem uma frequência e ela tem um comprimento de onda, certo? Abaixo dessa frequência, nós temos a radiação infravermelha, não vemos. Acima dessa frequência, nós temos a radiação ultravioleta, não a vemos, tampouco. Porque o nosso aparato, esses olhinhos que você tem também, com a graça de Deus, não nos permitem captar esses comprimentos de onda, essas frequências, tá? E aí eu posso garantir para vocês, isso a ciência já pesquisou e já garantiu, que um gato vê num outro espectro, um cachorro vê num outro espectro, uma águia vê num espectro completamente diferente, tá? Uma mosca que tem acho que 108 olhos, uma mosca ela vê em outro espectro, tá? Quem viu os filmes da mosca, lembra aqueles filmes trash? Da mosca? A mosca da cabeça branca e a mosca 1, a mosca 2, a mosca 3, várias moscas. Lembra como era ver através dos olhos da mosca, tá? Então, o seu gato e o seu cachorro, eles têm diferentes sentidos. Por exemplo, eu tomei meu banho, tô pronta aqui para sair para trabalhar, passei perfume. Para mim, eu tô pouco perfumada. Pro meu gato, eu tô um horror. Porque o olfato dele é muito
muito mais poderoso do que o meu. Certo? Ok? Ok, muito bem. Eu penso que, num certo sentido, essa lição está tentando despertar um certo descontentamento dentro de nós, porque ela nos provoca uma questão perturbadora. Se Deus está em tudo, como eu posso não ver Deus? E nos faz conscientes das limitações que nós temos sido levados, das limitações daquilo que nós acreditamos ser a nossa vista. Nos traz a consciência desse alcance limitado e evoca dentro de nós o desejo por um novo tipo de visão que vê além dessa faixa limitada e vê o propósito do universo em tudo. A lição de amanhã continuará a nos instruir sobre como encontrarmos a visão, tá? E aí, a visão, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que pesquisas de ponta que vocês não vão achar em lugar nenhum, não são pesquisas científicas da mídia, que a mídia convencional, a ciência convencional está se preocupando com isso. Elas já entendem o que vem a ser Deus, tá? Vocês não vão achar isso em lugar nenhum, tá? Ah, Jaque, onde você estudou isso? Eu não me lembro com quem eu ouvi a primeira vez esse conceito, mas talvez tenha sido com o David, tá? Com o David Wilcock. O David, ele estuda a pesquisa de Russo, tá? Os cientistas russos, eles têm uma verve muito de parapsicologia. Então, eles têm pesquisas assim, do queixo de vocês caírem, pesquisa científica, mostrando a metafísica das coisas, conseguindo captar e provar fenômenos que para nós são chamados de metafísicos, né? Então, grupos de cientistas já têm uma ideia do que vem a ser Deus. Então, o que vem a ser Deus? E isso eu vou contar para vocês e eu acho que vai ajudar vocês a terem um maior entendimento dessa lição. Ontem à noite na live, no final da live, a gente falou sobre um monte de coisas legais, né? E falamos, de certa maneira, um pouco sobre isso, né? Uma pena que eu não me lembrei de falar sobre isso ontem na live. Mas então, o que vem a ser Deus? Deus vem a ser a luz. A luz que está embaixo de tudo e de qualquer coisa, tá? Deus é a luz. Ok? Fiquem com esse conceito de que Deus é a luz. E a luz, imaginem um dia ensolarado. A luz ilumina tudo, né? A luz não tem cantos preferenciais. Ah, eu vou iluminar esse cantinho aqui, mas aquele cantinho ali eu não ilumino. Não. A luz é o todo, né? E nós somos parte dessa luz, tá? E aí, o que somos nós, então, nesse universo material? Nós somos o resultado de um filme de energia e informação que foi projetado através dessa luz. Então, vamos imaginar aquele equipamento bem rudimentar, que alguns de vocês talvez não tenham conhecido, mas tem um que é parecido, que é o projetor de... Lembram daquele projetor de slides? E agora a gente tem o projetor da sala, aquele projetorzão no meu trabalho a gente usa o da Epson, né? Tem um projetorzão onde você vai projetar o conteúdo da tela do seu computador numa tela em branco, né? O conteúdo da tela do seu computador não, o conteúdo do seu computador numa tela em branco, tá? Então imaginem que aquela luz não é uma luz branca muito forte. Se você olhar para aquela luz, você fica até meio perturbado, fecha o olho e fica meio cegueta alguns segundos, né? Então Deus é aquela luz, tá?
o conteúdo do seu computador, imaginem que eu estou fazendo uma projeção de um arquivo do PowerPoint, tá? Ah, minha gata apareceu aqui. Imaginem que nós estamos projetando o conteúdo de um arquivo de PowerPoint. Vou fazer lá uma apresentação, aula de introdução de um curso Emilates, tá? Então, Deus é aquela luz, o conteúdo dos slides é o meu conteúdo mental, é o meu filme mental. A luz atravessa o filme e projeta na tela os slides. Ou vocês podem falar assim também, não, pode ser um filme, não pode, Jaque? Claro. Eu vou lá no YouTube e seleciono um filme, né, que eu quero ver e eu projeto. Entenderam? Mas Deus é a luz. Por trás de tudo está a luz. Um corpo material projeta uma sombra. Ok? Certo? E aí eu começo a ter um mundo de luz e de sombras. Um mundo de dualidade. Mas imaginem que a realidade verdadeira é a luz do projetor, tá? Então esses cientistas, eles montaram experimentos nos quais eles provam que a luz é Deus. Essa luz, esse campo unificado. E aí eu resolvi fazer algumas coisinhas e brincar nesse campo, né? Agora, se eu vou dizer que Deus está em tudo que eu vejo, porque tudo que eu vejo tem um propósito, aí Jesus está falando da natureza holográfica da mente de Deus. Mesmo eu achando que eu posso viver a parte dele, eu não posso. Então ele sempre estará em tudo, porque ele é o todo de tudo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O mundo é de Deus. Não tem jeito. Mesmo quando eu resolvo fazer bagunça no mundo, tipo o que a minha gata vai fazer aqui agora, a minha gata está com o bumbum completamente pelado, gente. E eu ainda tenho que esperar 2 meses para ver se esse negócio melhora depois da castração. Ela tá linda aqui da barriga pra frente. Da barriga para trás tá muito esquisita. Tá com pelo lindo, mas tem um pedação do corpo dela que tá sem pelo. Então, olha só. Qual é a vantagem da gente imaginar as coisas dessa forma? É que se tudo tem um propósito, e se o mundo é de Deus, né? E eu tô aqui fazendo as minhas bagunças separadas de Deus, a maneira de eu sair das minhas bagunças, das minhas ilusões, é falar, Deus está em tudo que eu vejo. Ah, meu divino Espírito Santo, qual é o propósito dessa alma maravilhosa ter chegado aqui na minha vida? Se você tiver com uma doença, você pode falar. Deus está nessa doença. Como assim, Jaque? Sim. Tem uma informação nessa doença, a meu respeito, para mim. A doença é o mensageiro. A doença está trazendo uma mensagem. Como dizia minha professora, se você quiser saber de você, tá? Então, essa forma de ver as coisas, ela é uma forma crística. Então, a gente está lá no capítulo do Joshua David Stone, eu espero que vocês já tenham assistido os vídeos, aprendendo a como encontrarmos e a nos desenvolvermos. Na verdade, essa palavra desenvolver, ela tá incorreta, porque a gente não desenvolve, nós só nos lembramos de quem somos. Mas para nossos propósitos aqui mais mundanos, a gente pode falar que está desenvolvendo, né, a nossa consciência crística. Na verdade, o que nós estamos fazendo mesmo é fortalecendo a nossa lembrança de que somos o Cristo. Porque nós somos o Cristo.
Nós estamos apenas tendo uma experiência material. E essa experiência material, ela pode ser percebida através dos olhos do Cristo. Certo? E aí ela muda completamente de figura. A nossa vida muda completamente de figura. É uma outra vida. Eu tô vendo uma outra vida. Eu tô vendo coisas diferentes. Entendem o que eu tô dizendo para vocês? Então, gente, eu não vou... esse rapaz, o Alan Watson, ele traz conteúdos muito profundos para as lições, né? Eu achei que nós fôssemos passar mais rapidinho pelas lições, até porque 2022 tivemos um curso de 365 aulas falando da metafísica das lições, mas ele está trazendo, no meu ponto de vista, um conteúdo muito rico e um conteúdo que tem tudo a ver com a nossa jornada ascensional. Então hoje eu quero que vocês pratiquem a lição tendo em mente essa visão ascensional. Nós estamos, essa visão ascensional com trocadilho, né? Porque nós estamos aqui olhando as lições do ponto de vista ascensional, mas nós estamos nessa lição de ontem, na de anteontem, na de anteontem, nós estamos aprendendo a ver com os olhos do Cristo. Então, da próxima vez que uma situação desafiadora chegar perto de você, que uma pessoa desafiadora chegar perto de você, lembre-se dessa lição. A frase aqui, ele disse uma frase aqui que eu gostei muito e que eu vou ler para vocês poderem, então, anotarem na agendinha, tá? Deixa eu ler aqui para vocês que eu gostei muito dessa frase dele. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar. É uma frase aqui que ele fala, né? Que a lição está tentando ensinar a gente a olhar para tudo com gratidão, com amor. Aqui, é logo no início, é o propósito da lição, já achei. Começar a aprender como olhar para todas as coisas com amor, gratidão, apreciação e mente aberta. Começarmos a aprender a ver o propósito santo que reside em tudo. Até naquele seu vizinho, né? Aquele que se adora, quando você vê, você já se benze, não é isso? Bom, então, gente, estamos com 48 minutos de lição, não tenho como me estender mais hoje, prosseguimos na nossa jornada ascensional, se Deus quiser, amanhã, tá bom? Não vou deixar de enfatizar a vocês a importância de que estudem o livro texto. Se você gosta de mim, se você considera que eu sou a sua professora para este momento da sua vida, talvez ano que vem você queira outro professor, explorar outros caminhos, outras visões de um curso em milagres. Cada professor vai ter um tempero muito particular, uma forma muito particular de ver, compreender os ensinamentos. Esperamos em Deus que a fundamentação esteja sendo passada corretamente por todos eles, mas o floreio é muito de cada um, né? Então, se você considera que eu sou a sua professora, então assista às aulas do livro texto comigo. Nós já estamos no capítulo 4, As Ilusões do Ego. Ontem a nossa aula foi sobre o item 3, Amor e Conflito. Temos todas as aulas gravadas, tá bom? E, obviamente, eu vou sugerir a você a que comece pela aula número 1. Tem lá 2 aulas ao vivo, que são o que é um curso em milagres. Você pode começar ali para ver se você gosta. Lembrando que aqueles textos são do Robert Perry, não são os textos base que eu uso para a leitura do livro texto. Eu uso os textos do Tom Wakechild e do nosso maravilhoso, absoluto, glorioso, fantástico, estupendo Dr. Kenneth Wapnick.
Tá bom, meus amores? E lembro a vocês que esses textos que estamos lendo agora são de ex-alunos do Dr. Kenneth Wapnick, que já passou para o plano espiritual, está ensinando um curso em milagres lá no plano espiritual, né? Espero que no dia em que eu passar para o plano espiritual, eu tenha a oportunidade de encontrar com ele lá. Tá bom, meus amores? Então, basicamente é isso. Essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.